A fotografia emoldurada foi arrancada da parede e jogada no chão, onde, em um momento, o vidro fino que protegia a foto antiga rachou sob o peso da bota de um homem. No entanto, o cartão com a foto foi pisoteado não por pura maldade, embora, em princípio, o homem que havia destruído a casa já estivesse farto, mas simplesmente porque havia sido deixado sob seus pés, e o homem não olhou onde pisava. "Você vai morrer logo, velha", murmurou ele. "Onde você guarda isso?" Matthew quase caiu, batendo na prateleira de madeira entalhada e praguejando, empurrando-a e derrubando as estatuetas de porcelana de cachorro. Droga! Ele não conseguia encontrar o dinheiro, embora tivesse certeza de que estava lá. Tinha de estar. Ele tinha certeza de que a odiada senhora sempre fora uma notória avarenta, portanto, ela devia ter algum dinheiro. E ele precisava muito dele. "Não se cale", ele soluçou bêbado e se virou para o objeto de seu ódio de longa data. "Diga-me onde está o dinheiro e eu irei. Preciso ir até o limite." Mas Indy não respondeu. Matthew sabia, ele sabia que era por maldade. Aparentemente, a maldita velha estava disposta a morrer para ficar com suas moedas. Ah, sim. Ela sempre foi assim. Gananciosa. E ela não o perdoou, ela arruinou o próprio neto por dinheiro, a vadia. Mas Indy não respondeu. E Matthew não sabia que ela estava em silêncio agora, não por maldade, não por ganância, mas por quê? Porque ela simplesmente não conseguia entender por que ele havia feito aquilo com ela. Naquela noite, quando em sua casa começou a se agitar um hóspede inesperado de muitos anos, Indy apenas dormiu tranquilamente, passando mais um dia cinzento e monótono, que agora consistia em sua vida. Em geral, no vilarejo de Chicago, ela não era a única alma perdida, como eles chamam. Havia seus bêbados, seus libertinos, seus pensionistas solitários. Mas somente Indy era tão mal-humorada. Não era uma senhora idosa solitária e tranquila, mas exatamente isso, uma pessoa mal-humorada que causava uma impressão muito estranha em todos. Impressão muito estranha em todo mundo. Aparentemente, ela não está indo bem em casa. Mas vamos torcer para que ela não seja louca, gostava de dizer Lubasha, um funcionário da única mercearia de Chicago. Os clientes tendiam a concordar e, depois que Indy, que havia feito algumas compras simples para sua aposentadoria, foi embora, com olhares atentos e curiosos, eles também trocaram algumas palavras entre si. Será que Indy tinha parentes com quem havia brigado ou estava apenas solitária? Ninguém sabia. Mas havia teorias. Indy havia chegado a Chicago há 6 anos e já era estranhamente misteriosa e retraída. As pessoas que lhe venderam uma pequena casa nos arredores da cidade disseram que seu passaporte dizia que ela tinha apenas 66 anos, mas ela parecia ter 80. Aparentemente, a vida tinha sido muito dura para ela, ou afinal, as mulheres, como você sabe, suas dificuldades se refletem em seus rostos. A idade da aposentadoria permitiu que Indy se esquecesse do trabalho e ela se limitou a viver em um lugar isolado, como um eremita. Ela recebia sua pensão, comprava mantimentos e pronto, e ficava em casa. Outros habitantes de Chicago na primavera, é claro, que lenta mas seguramente cuidavam de seus lotes de terra, plantavam em pomares, cuidavam de jardins e gramados frontais. Na casa de Indy, tudo estava coberto de ervas daninhas e murcho. No final, uma delegação de vizinhos se aproximou dela e exigiu que ela pelo menos removesse as ervas daninhas secas ou, desculpe, criaria um risco de incêndio. Indy os ouviu em silêncio, de pé atrás da cerca, e entrou na casa. Eles não entendiam, será que a avó entendia o que eles estavam dizendo? Mas então viram que sim, que ela cortava a grama. E, em geral, todo ano, pelo menos, ela não colocava uma montanha de lixo perto da casa. Havia pessoas em Chicago, é claro, e não indiferentes, que tentaram ajudar o estranho vizinho. Talvez a avó tenha alguma mágoa, disse Helen, a filha de 18 anos do tratorista Stepan, um jovem estudante que veio da cidade onde estudava para se tornar médico, para passar as férias de verão. Um homem não pode viver sozinho. Helen preparou um bolo de morango e foi visitar Indy. Veja. Vovô Melvin, um pastor cujo ofício era literalmente hereditário, seu tataravô já fazia isso.
Seu genro, porém, não queria ser pastor e, ignorando a herança familiar, depois de se casar com uma das 3 filhas de Melvin, começou a trabalhar como eletricista. Dizem que nos Estados Unidos você vai para os novos vizinhos com estes. O que você está fazendo, Ellen, tornando-se uma americana? Ellen não ficou nem um pouco ofendida e foi até a casa da nova vizinha. Ela bateu na porta. Zindi não se inclinou imediatamente para fora da janela, nem se aproximou imediatamente da soleira, aparentemente na esperança de que a estranha fosse embora. Mas Ellen era teimosa e ardente na época, então ficou de pé, sorriu e esperou pacientemente. Finalmente, Zindi saiu, mas ele não abriu o portão. De longe, a propósito, as pessoas estavam assistindo a essa cena. Ellen e Zindi estavam conversando sobre algo. Ellen estava segurando um bolo, a velha estava balançando a cabeça. Me deixe em paz. Zindi gritou de repente. Não preciso de ninguém. E o bolo, de massa avermelhada e fofa com um mar de morangos doces como mel, voou para o chão e se espatifou na poeira. As pessoas que estavam assistindo afinal olharam umas para as outras. Se uma pessoa tão brilhante como Ellen não conseguiu encontrar uma abordagem para essa nova cidade, isso significa que ela não criará raízes na cidade. E mesmo que ela o fizesse, eles nunca a considerariam como sua. E, pela primeira vez, parecia que esse era o caso. Mas qual não foi a surpresa das pessoas quando Ellen, voltando para a aldeia, agora para as férias de inverno, voltou para Zindi. A vida não lhe ensina nada, disse o vovô Melvin. Ei, esse bolo vai se perder de novo. E novamente alguns dos moradores se tornaram espectadores e todos estavam esperando a repetição da triste cena, mas... De repente, Zindi abriu o portão e deixou Ellen entrar não apenas no pátio, mas também na casa. Ellen levou cerca de 3 horas para sair de lá e, naturalmente, havia muitas perguntas para ela. Mas... ela se recusou a satisfazer a curiosidade de estranhos. Algumas pessoas têm um destino difícil. Não importune a Zindi, por favor. Ela não é uma pessoa ruim. Isso é tudo o que recebemos de Ellen. Nenhum detalhe interessante e escandaloso, nenhuma fofoca, nenhum detalhe, apenas uma decepção para os curiosos. E assim foi a partir de então, Ellen, quando vinha visitar o pai, sempre visitava a vizinha insociável. Ela era a única que Zindi deixava entrar. Ellen vinha visitá-lo com presentes e a julgar pelas montanhas de lixo, todas as vezes ela não poupava as mãos e as costas, arrumando a casa de outra pessoa. Os moradores de Chicago balançavam a cabeça e que alma pura era Ellen. Ela cresceu órfã, sua mãe se afogou quando ela tinha 12 anos de idade e, a partir de então, Ellen passou a cuidar da família. Por que seu pai? Bem, um homem bêbado de dor. Às vezes, ele ficava seco, ia trabalhar e jurava que não beberia mais nada. E depois voltava a se dar mal. E não era só ele, como o chamavam, que estava sob os olhos de Ellen, mas também um irmão, Andrew, 5 anos mais novo que ela, e uma irmã, Mel, 7 anos mais nova que ela. Ellen planejava conseguir um emprego como médica aqui em sua cidade natal. Na cidade, ela morava, é claro, em uma casa de repouso. E não se sabe como ela tinha tempo, mas ela até trabalhava na cidade e mandava dinheiro para a família. E sem esse apoio material, estava claro para todos que a família seria muito pobre. E assim o tempo correu, voou por. Ellen, como planejado, voltou para Chicago e se tornou paramédica. E continuou a ser a chefe de sua complicada família. Um dia antes daquela noite, quando o mundo de Zindi, apesar de tão cinzento, monótono e triste, mas ainda assim, pelo menos um pouco calmo e familiar, se transformou com o retorno de seu neto, Ellen a visitou. Em geral, ela visitava sua antiga vizinha pelo menos uma vez por semana. Ela poderia visitá-la com mais frequência, mas o temperamento de Zindi havia se deteriorado ultimamente e ela relutava em abrir a porta. Está bonito lá fora. Ellen sorriu ao entrar em casa. Seria bom abrir as janelas, para deixar entrar um pouco de ar fresco, e ela abriu as janelas, afastando a atmosfera viciada. E eu não venho de mãos vazias, ela sorriu novamente, tirando a sacola da barraca e descarregando seu conteúdo.
parte nos armários, parte na velha geladeira que Zindi havia herdado dos antigos proprietários da casa. Pão de gengibre, maçãs vermelhas, uma dúzia de iogurtes, creme azedo e queijo cottage, costeletas de frango, milho enlatado, um grande pedaço de queijo. Ellen sabia que Zindi gastava sua pensão com muita parcimônia. A saúde da idosa, apesar de sua idade, era extraordinariamente boa, de modo que ela não precisava gastar muito com remédios. Às vezes, Ellen achava que Zindi tinha um potencial vital tão grande que alguns jovens a invejavam. Mas simplesmente havia algo no fundo de sua essência, em sua psique, e talvez até em sua alma, que não permitia que ela o usasse. Vovó Zindi caminhava pesadamente, devagar e curvada, como se um peso insuportável a estivesse empurrando para o chão. Ellen não se cansava de lembrar a vizinha da necessidade de se alimentar bem, mas ela teimava em comprar o mínimo necessário, pão e restos de carne, e um pouco de legumes, batatas e cenouras. Ellen não conseguia dinheiro de sua avó para comprar sua comida normal, então, às vezes, tinha que comprar provisões para si mesma, com uma pontada de culpa, afinal, ela estava tirando de sua família. Pelo menos ela concordava em comer. E, de modo geral, quem imaginaria que a senhora idosa seria habilmente disposta, ela se senta enquanto estranhos a alimentam. Mas Ellen, que havia conhecido Zindi ao longo dos anos como ninguém, podia dizer que a situação não era tão clara. E Zindi não tem o grande objetivo de economizar milhões de sua aposentadoria. De forma alguma. É que ela é como se ela tivesse estabelecido para si mesma um objetivo diferente, de levar uma vida tão tranquila e discreta quanto possível, recusando tudo, vestindo-se com trapos, como se a privação fosse sua punição obrigatória por alguns pecados de sua juventude. Ellen havia se interessado pelo passado de Zindi ao longo dos anos. Mas ela não havia aprendido muito. E, ao mesmo tempo, havia aprendido o suficiente para levantar milhares de outras perguntas, e se tudo isso se tornasse de conhecimento público, ou seja, do povo de Chicago, sem dúvida daria origem a 1 milhão dos mais incríveis boatos. Aqui, por exemplo, estava o álbum de fotos. Eles e Zindi às vezes olhavam para ele. Mas, quase sempre em silêncio. A vovó apenas sentava e olhava as fotos junto com seu convidado, passava seus dedos secos e retorcidos por algumas delas com artrite e deixava cair apenas raras palavras. Entre essas fotos havia fotos em preto e branco, e Ellen adivinhou que eram da família Zindi. Todos vestidos à moda dos anos 1950, uma família soviética comum. E aqui, garotas ousadas e os anos são claramente os 70, essa Zindi deve ser uma estudante, aqui um prédio alto ao fundo, exatamente uma universidade de algum tipo. E aqui está Zindi, mas ela é mais velha, na casa dos 30 anos. Ela está usando um vestido branco como a neve. Ela é uma noiva. A foto foi tirada em um restaurante, obviamente muito caro para a época e para as pessoas, os convidados, ao que parece, pertenciam à elite. Ao lado do noivo havia outro homem, ao que parece, uma cópia exata dele, só que mais jovem, e Ellen, relacionando suas suposições com as palavras que Zindi deixou escapar, percebeu que se tratava do filho de seu marido, ou seja, seu enteado. As fotos de um período posterior eram impressionantes e aqui Zindi tinha claramente estado no exterior, Paris, Londres, China, América. Eles pareciam ter viajado muito e... Sim, Ellen poderia jurar que, naquele período de sua vida, Zindi havia florescido, estava feliz. Mas nem uma única foto dela grávida ou com um bebê, um menino. Ellen tentou perguntar se a senhora, a avó de Zindi, tinha filhos. Mas então, quando ela fez essa pergunta imprudente, algo quase terrível aconteceu. Zindi congelou de repente. E então ela fechou o álbum, jogou-o contra a parede, uivou e chorou. Ela lamentou o fato de estar sozinha no mundo. Ela era uma alma maldita. Não, não toque nela, por favor. Por que ela tinha que ser assim? Por que ela perdeu tudo e por que não morreu? Ellen temia que sua avó estivesse louca. Mas ela a acalmou, deu-lhe algumas gotas para o coração, sentou-a e a aconchegou calorosamente. Zindi ficou em silêncio novamente e Ellen,
quase chorando, pediu que ele a perdoasse por ter feito suas perguntas sem tato e prometeu que isso nunca mais aconteceria. E ela manteve sua palavra. Afinal de contas, pensou ele, a velha provavelmente não tinha filhos, e se tinha, eles provavelmente não a queriam, e ela vivia sozinha no vilarejo. Mas, é claro, Helene colocou na cabeça que talvez houvesse filhos e netos, e que ela deveria encontrá-los e chamá-los à ordem, dizer-lhes que eles tinham obrigações morais para com sua parente idosa, qualquer que fosse o relacionamento entre eles. Mas, no final, Helene não o fez. E o que era reconhecível no álbum de fotos, as esquisitices, os mistérios em Zindi, não se limitavam. Assim, em sua casa havia alguns livros em francês e inglês, pelos quais Helene supôs que Zindi tivera uma boa profissão em sua juventude. Depois de guardar as compras, Helene se aproximou de Zindi, que estava sentada olhando pela janela. Por que você não sai para dar uma volta? É agradável perto do rio, o vento sopra fresco. Na floresta, aliás, todos os pássaros já chegaram, estão cantando, é tão bonito. Zindi olhou para Helene com olhos azuis pálidos, que com a idade adquiriram uma estranha cor turva e transparente, e não disse nada. Helene limpou um pouco a casa. Ela se certificou de que havia lençóis limpos no guarda-roupa de sua avó. Bem, está tudo bem. Disse ela em um tom exageradamente alegre, porque não havia nada para ficar alegre. Vou embora. Voltarei mais tarde, ok? Não sinta minha falta. Helene não conseguia imaginar como Zindi não havia enlouquecido de solidão. Talvez tenham sido seus livros que a salvaram. Ela sempre lê, ela lê às vezes. A propósito, sem óculos, Zindi tinha uma visão excelente em sua idade. No caminho para casa, Helene, como fazia com frequência, olhou para a sinuosa faixa prateada do rio. As vistas ao redor de Chicago eram fascinantes e mais de uma vez Helene se pegou pensando que toda essa beleza é tão revigorante, ajuda a distrair das preocupações da vida cotidiana, alivia o estresse. Em suma, você não precisa de um psicoterapeuta quando vive em um lugar como este. Sua própria casa estava cada vez mais próxima e, à medida que se aproximava, Helene inconscientemente diminuía o ritmo. Não era que ela não quisesse voltar, mas... ultimamente, estava ficando cada vez mais difícil estar em casa. De modo geral, Helene não tinha motivos para se recriminar, ela não havia abandonado o irmão, a irmã e o pai, ela não havia fugido para a cidade em busca de felicidade e ganho pessoal em seu aniversário de 18 anos, mas havia voltado e ajudado. O irmão, Andrew, agora crescido o suficiente para frequentar uma escola profissionalizante, decidiu se tornar um mecânico de automóveis. Mel tinha acabado de terminar a escola este ano. Helene torceu o nariz como se estivesse com dor de dente. Não havia como realizar o sonho da irmã de ter um vestido elegante para o baile de formatura, ela simplesmente não tinha o dinheiro. Se ao menos Mel acreditasse nisso e não fosse caprichosa, não se lamentasse e não censurasse? Entretanto, Helene não esperava muita gratidão de seus parentes. Ela estava acostumada a ser cuidada como se fosse algo natural. Mas como isso era difícil às vezes. Suspirando, Helene finalmente abriu a porta de sua casa. Silenciosa, bem, barulhenta, a irmã voltou a passear com os amigos no fim de semana, provavelmente foi ao rio. Da cozinha, que é o cômodo principal e grande, vinha o ronco silencioso do rádio, meu pai gostava de ouvi-lo. E, por alguma razão, ele o ouvia. E, por alguma razão, ele o ouvia quando estava bêbado. Pai, você já tomou café da manhã? Deixei algumas batatas na panela e a frango assado na geladeira, e disse Helene, tirando os sapatos e calçando seus confortáveis chinelos. Seu pai, Jeremy, estava sentado à mesa, olhando para o copo. Ele estava soluçando e suas lágrimas pareciam estar caindo novamente. Helene cerrou os dentes e não comece a se lembrar da mãe dele. Não havia nada de errado com as lembranças em si, é claro, mas o que estava errado era que, depois disso, Jeremias sempre decidia consertar alguma coisa na casa. E o que quer que ele fizesse, ele quebrava. Mas não havia nada a ser feito a respeito, nenhuma vez Helene conseguiu colocar o pai na cama, e ele ficava ainda mais violento. Suspirando, a garota foi para seu quarto, que agora dividia com a irmã.
Ellen ficou paralisada em frente ao espelho. Ela olhou para seu reflexo. O que era aquilo? Uma ruga profunda em sua testa. E ela ainda não tinha 30 anos. E, em geral, sua pele estava descolorida, seu cabelo quebradiço. Hoje, pensou Ellen, deve ser um dia assim, e todo mundo está de mau humor, e ela não era exceção. Ela se examinou meticulosamente. Depois, virou-se para o outro lado com determinação e chega de mexer com sua aparência. De qualquer forma, não há dinheiro para ser transformada em uma beldade, então. E, em geral, as coisas materiais, como dizem, não são o mais importante. Zindi ficou sentada perto da janela até o anoitecer, remexeu-se um pouco na casa e dormiu um pouco mais. Ela era especialmente egocêntrica e tinha seus próprios motivos especiais para isso. Ela não contava para ninguém. Nem mesmo para Ellen, que parecia ser a única pessoa em todo o vilarejo que era gentil com ela. Há apenas alguns dias, Zindi recebeu uma carta. Se ela soubesse de quem era, teria queimado a carta no forno. Mas ela abriu o envelope com ingenuidade. A carta foi escrita por Matthew. Matthew, seu neto. Ele disse que voltaria. Ele nunca chegou lá, não deu certo. Ele voltou para casa. E sim, ele percebe que eles se separaram mal, que não se falavam muito, mas ele não tem para onde ir. Então, talvez sua avó não o rejeite? Talvez ela o acolha por um tempo? Zindi suspirou pesadamente, ele esperava que ficasse lá para sempre, ou que não a encontrasse. Ele teria gostado muito disso. A carta foi enviada do endereço de alguns vizinhos que moravam na casa onde a própria Zindi já teve um apartamento. Ela o havia vendido de forma rápida e barata e se mudado para a aldeia com o dinheiro. A imagem do que havia acontecido era clara e aparentemente Matthew, sem conseguir encontrá-la naquele endereço, havia pedido aos vizinhos que lhe dissessem onde ela morava agora. Zindi suspirou ainda mais alto, a culpa era dela. Se ela queria se esconder de todos, não deveria ter escrito para os vizinhos. Mas eles eram pessoas gentis, de bom coração, e quando ele se estabeleceu em Chicago, no primeiro ano ele lhes enviou um cartão de felicitações de Ano Novo. Foi assim que seu neto a encontrou. Os olhos de Zindi percorreram a casa, como se em algum lugar de suas paredes, entre as coisas antigas, pudessem ser encontradas as respostas para as perguntas que a atormentavam. O que dizer? O que dizer? É claro que se poderia dizer que ela não deveria vir. Mas Zindi engoliu e quase uivou com os sentimentos crescentes, a culpa estupefata e seca, porque certamente era culpa dela que seu neto tivesse crescido e se tornado um homem tão perdido, incapaz de ter uma vida normal para si mesmo. Zindi decidiu que ele provavelmente concordaria. Deixe-o vir. Talvez, depois de tantos anos, essa possa ser uma chance para as coisas melhorarem. É claro que ele não consegue se lembrar de todas aquelas coisas terríveis, ele era muito jovem. Mas ela se lembra. E talvez agora eles se deem melhor? E não foi de imediato que a vovó Zindi notou a nota no final da carta dizendo que ele, Matthew, planejava partir depois de enviar a carta em alguns dias, porque era seu dever natural aceitá-la. Zindi simplesmente abriu a carta, mas depois a fechou e a colocou em um envelope. Então não havia nada a ser feito. Que assim seja. O trem chegaria na hora do almoço no dia seguinte, assim, Zindi esperou que seu neto chegasse com o ônibus da tarde. Zindi não limpou a casa e certamente não cozinhou nada, ele não tinha energia nem vontade de fazer isso. Ele apenas esperava. Esperou que a porta se abrisse e que ele entrasse. Matthew bateu na porta e entrou. Ele simplesmente cruzou a soleira e, sem cumprimentar, ficou imóvel. Zindi, sem fôlego, olhou para ele. Aqui estava ele, seu neto. Aqui estava ele, a última pessoa que a conectava ao passado. Uma lembrança viva do que ela havia feito, de como ela havia sujado sua consciência e sua alma. E naquele momento, quando tudo estava apenas começando, ela se achava uma garota de sorte, uma queridinha do destino, que podia colher os frutos mais maduros e doces de seus galhos. Mas ninguém havia lhe avisado que essa fruta era cheia de doçura e veneno.
Zindi veio de uma família simples, onde, como dizem, ninguém colhia estrelas do céu. Mas desde muito jovem ela sonhava com uma vida muito diferente. Isso é cosméticos, estrangeiros, de modo que as pessoas não apenas respeitavam algumas conquistas profissionais, mas também reconheciam sua exclusividade. Os pais, a propósito, riam gentilmente da filha e também diziam para ela não ser muito vaidosa, ou a vida mostraria qual era o seu lugar. Mas Zindi não dava ouvidos a ninguém. E quando, no ensino médio, descobriu-se que ele tinha grande habilidade em idiomas estrangeiros, ele decidiu o que queria ser. Percebeu que o conhecimento brilhante de um ou dois idiomas poderia abrir portas desejáveis para ele. E assim, dito e feito, Zindi foi para a universidade e estudou para se tornar um tradutor. Naturalmente, à medida que a formatura se aproximava, o aluno, o mais capaz entre seus colegas de classe, adquiriu gradualmente as conexões necessárias. E um dia ela foi apresentada a um homem. Seu nome era Van e ele estava envolvido com comércio, e com países estrangeiros. E ele, por obra do destino, precisava de um tradutor. Alguns conhecidos de Zindi brincaram dizendo que ele havia aproveitado a oportunidade como uma piranha e que tinha medo de sua ambição. Mas Zindi não dava ouvidos a ninguém. E ela estava realmente sedenta por muito mais do que as circunstâncias comuns da vida estavam dispostas a lhe oferecer. Van era solteiro quando se conheceram. Ele era viúvo, um pai solteiro com um filho adulto. E Zindi era jovem, doce, sabia como ser carinhosa. E logo o casamento aconteceu. Parecia. Aqui está, felicidade. Mas logo descobriu-se que Zindi era estéril. Que golpe para ela! Não fique angustiada, o marido a consolou. Nós já temos um filho. Tecnicamente, havia um enteado, Igor era o nome dele. Mas na prática, Zindi começou a sentir como se o destino tivesse rido cruelmente dela. Muito mais tarde, olhando para trás, ela pensou que foi porque ela mesma não podia ser mãe que começou a tratar Igor e sua esposa tão mal, que estavam esperando um filho, que seria o primeiro neto de Zindi. Eles lhe deram o nome de Matthew. Enquanto isso, o mundo estava passando por grandes mudanças, os anos 90 haviam chegado. Van, adaptando-se à nova realidade, entrou no mundo dos negócios e, no início, parecia que ele era um homem de sorte. Ele assinou contratos importantes, sua família pôde comprar uma casa na costa sul da França. E, então, começou a maré negra. Primeiro, Van, seu filho e sua nora morreram em um acidente de carro. Na verdade, Matthew também deveria ir com eles naquele dia, mas o menino estava irritado e Van se recusou a levá-lo como punição, e eles deveriam ir ao parque de diversões da cidade, depois de alguns negócios. Zindi foi deixada com um menino de 8 anos nos braços e, como logo se viu, muitas dívidas. Ele recebia visitas do banco e, pior, de pessoas físicas a quem Van, ao que parecia, devia somas astronômicas. Zindi não sabia o que fazer. Mas então ele encontrou uma saída. Há alguém que pode ajudar, disse-lhe um dos credores em voz baixa. E ele explicou algo estranho. Existe alguém que pode resolver qualquer problema, absolutamente qualquer problema. Mas eu não tenho dinheiro. Quadros, móveis antigos, suspirou Zindi. Tudo já foi descrito. Normalmente, não se trata de algo tão pequeno como algum dinheiro da civilização humana. O dinheiro é, você sabe, apenas energia? Disse o estranho credor e lhe entregou um cartão de visita, papel preto em relevo, com texto prateado. Ele dizia o mestre a. Blackwell mostrava 2 pontos, o que, por algum motivo, fez com que Zindi tivesse uma associação nítida, incômoda e quase dolorosa com os olhos de uma fera brilhando no escuro. Mas o que ele poderia fazer? Ele telefonou. Uma secretária atendeu e lhe disse que Zindi poderia entrar e que o senhor Black a receberia. Como Zindi percebeu, era terrivelmente difícil conseguir uma audiência com esse homem, mas graças ao cartão de visita como um convite individual de um conhecido, tudo era possível. À primeira vista, o misterioso
Black pareceu a Zindy o homem mais comum e de aparência simples, e na casa dos 50 anos, careca, barrigudo e com dentes amarelados e até irregulares. Em geral, ele não parecia um milionário poderoso, que poderia ter uma mansão, ou melhor, até mesmo um castelo inteiro, para onde ela foi com seu neto. Essas eram as condições da plateia. Mas quando esse homem começou a se mover, a falar, ele era como um flash de magnetismo, carisma, poder interior, contagiante. Alex Black era um orador brilhante, psicólogo e manipulador. Mas Zindy não havia percebido isso há muito tempo. Ela se solidarizou com suas perdas e disse que não tinha apenas dívidas e pesadelos, mas também inúmeras conexões comerciais de seu falecido marido, e isso vale muito. Não acho que uma criança deva ficar entediada com conversas de adultos sobre negócios, disse Alex quando um garoto mais velho entrou no escritório. Era um rapaz bonito, de cabelos loiros e óculos. Alex o apresentou como seu filho, Hector. E sugeriu que as crianças pudessem ir brincar no jardim, onde, além disso, uma mesa com todo tipo de guloseimas já estava posta para elas. A conversa continuou. E muito mais tarde, olhando para trás, Zindy pensou sobre o que era. Muito estranho. Parecia hipnose. Ele disse que a ajudaria, que tudo ficaria bem. E ela concordou. E até chorou em seu escritório de gratidão e alívio, havia um salvador para ela. Então Zindy saiu com Matthew e uma quantia substancial de dinheiro. O Sr. Black disse que precisaria de algum tempo para lidar com as perguntas e os problemas dela. E então a verdade sobre o preço veio à tona. Acontece que Matthew já havia se hospedado no castelo várias vezes a convite do Sr. Black. E nunca ocorreu a Zindy que isso era um pouco estranho. Ela achava que o Sr. Black era um homem de bom coração e que seu filho tinha seu próprio mini zoológico, carrossel e todo tipo de entretenimento, e que meu neto tinha feito amizade com ele, então o que havia de errado em deixar os meninos socializarem mais? Só que, por mais que Zindy quisesse se afastar de seu neto, em relação ao qual, aliás, ela não tinha sentimentos muito calorosos, ela não pôde deixar de notar as mudanças no comportamento de Matthew. De repente, ele se tornou retraído, silencioso. Comia mal e acordava à noite com pesadelos. Às vezes, fazia birra dizendo que nunca mais voltaria à mansão Black. E então ele ia para lá com a obediência e a fatalidade de uma vítima abatida. Zindy estava recebendo ajuda. É verdade que as coisas ainda estavam ruins para ela, mas Black havia prometido que as coisas iriam melhorar em breve. E Zindy preferiu fazer vista grossa para as estranhas visitas de Matthew à casa de outras pessoas. Então, um dia, Alex disse que seria bom para Zindy se afastar e pagou por um feriado nos Alpes suíços. E, naturalmente, disse ele, o garoto poderia e deveria, absolutamente deveria, ficar com ele. Não, disse Matthew em voz baixa quando ela anunciou seus planos. Eu não quero. Você não quer? Disse Zindy. Achei que você e o Hector fossem amigos. Não sei, Matthew franziu a testa. Ele me protege. Mas eles estão levando a mim e as outras crianças de qualquer maneira. O quê? Zindy não sabia do que ele estava falando. Que outras crianças? Quem são elas? Para onde as estão levando? Matthew, falando pesadamente, como se tivesse que superar uma barreira para fazer isso, disse a ela que havia outras crianças na mansão, mas que ninguém podia vê-las. E que elas são tratadas lá. E que eles as ensinam. Elas aprendem coisas estranhas. E que alguns cientistas malignos vão até elas. Você é estúpido? Zindy gritou com ele quando Matthew chegou à parte da história em que o Sr. Black, vestido como um bode preto, estava batendo em um tambor e exigindo que seu filho batesse em um homem amarrado a um altar de pedra com uma espada. Não se atreva a inventar isso. Alex nos ajudou, você estaria em um orfanato e eu estaria sem teto se não fosse por ele. Sua criança imunda e ingrata. Cale essa boca mentirosa e me escute, seu bastardo. Ao pronunciar as últimas palavras, Zindy deu um tapa no rosto de Matthew, tão forte que ele caiu no carpete. Chorando, o menino olhou para ela e... Oh, que olhar!
Zindi se arrepiou. Sinto muito, Zindi. Você era a madrasta do meu pai e eu não sou ninguém. Mas sou um garotinho e vou obedecer. De repente, ele a chamou por aquela palavra, que era como uma parede de gelo entre eles, e até agora, Matthew havia se dirigido a ela pelo primeiro nome. Ele nunca a havia chamado de avó. Zindi não queria, porque isso supostamente revelaria a sua idade. Mas nunca antes Matthew havia mencionado que ela era a madrasta de seu pai. Afinal de contas, Zindi foi ao resort. E ela se divertiu muito. Bem, ela tentou se divertir muito, sem pensar em como seu odiado neto estava se saindo. E, de repente, a polícia apareceu no resort. E ele disse algo assustador. E quando Zindi abriu os jornais e ligou a TV, havia uma notícia sobre isso também. Descobriu-se que Alex Black havia sido preso. Descobriu-se que ele era o líder de uma determinada seita, que incluía muitas pessoas ricas e influentes. Por meio de ritos místicos, Alex se comprometeu a garantir a prosperidade e todo o sucesso deles, além da proteção dos negócios. Mas, como disseram as autoridades, na realidade ele não passava de um habilidoso manipulador e até mesmo hipnotizador. Ele extraía dinheiro dos membros da seita e fazia todo tipo de abominação. Ele não hesitava em envolver até mesmo crianças, das quais parecia querer criar alguma arma perfeita para o futuro. Agora Alex foi capturado, suas contas foram congeladas e todos os seus bens. Em suma, ficou claro para Zindi que ele havia perdido seu poderoso patrono. O que acontecerá com meu neto? Perguntou ela, temerosa de ouvir o pior. Black pretendia envenená-lo, disse um dos detetives. Assim como seu próprio filho, acrescentou o segundo detetive. Zindi ficou chocada. E também temia as acusações em que seu neto tivesse suspeitado de algo, que ele tivesse dito essas coisas e ela o tivesse ignorado, e que, por causa da substância que havia tomado, o garoto tivesse amnésia parcial sobre os últimos meses em que estivera na propriedade de Black, e que tivesse problemas no coração, no fígado, no baço. Em suma, Matthew havia se tornado, como dizem, um inválido sem 5 minutos. Zindi ficou chocada. E ela também estava com medo das acusações, afinal, seu neto suspeitava de algo, contava essas coisas, e ela não ouvia. Por isso, Zindi ficou muito aliviada quando soube que Matthew havia esquecido tudo. Do que ela se lembrava? Bem, ele só havia discutido o assunto de sua estadia na fazenda com a polícia e havia se recusado a falar com ela. E, em geral, ele manteve um comportamento frio e distante em relação a ela. Mas, ainda assim, ela parecia estar se recuperando do que havia acontecido. Zindi havia perdido tudo. E ela percebeu que era hora de voltar, de deixar a França. Seus pais já estavam mortos. E tudo o que lhe restava era seu apartamento em um velho prédio de tijolos de 9 andares. Zindi simplesmente não conseguia imaginar como viver agora, ou melhor, sobreviver, quando havia perdido tudo a que estava acostumada e quando tinha um neto em seus braços. Por quem, com surpresa e até mesmo com certo nojo de si mesma, ela reconheceu que ainda não sentia nada. Ela até sentiu pena da criança puramente humana, mas não, nenhum sentimento caloroso de parentesco. Mas, de repente, descobriu-se que Van tinha parentes na Rússia, e a esposa de seu filho também. Então, eles perguntaram a Zindi se ela concordaria em dar Matthew para um deles criar. Zindi concordou alegremente. Sim, que eles o levassem. Ela já havia feito o suficiente. E, ao mesmo tempo, como ainda era amargo perceber, ela havia destruído a vida do menino. Os parentes, a propósito, não sabiam quase nada do que havia acontecido. Zindi apresentou tudo de tal forma que Matthew não havia sido vítima do sectário, que ele estava bem. E a própria criança mantinha silêncio sobre tudo. Os anos se passaram. Zindi tentou levar uma vida normal. Trabalhou por um tempo como tradutora, professora de francês. E era estranho, mas era como se a maldição de Black tivesse se tornado realidade, garantindo que os seguidores que o abandonassem fracassariam para sempre. Zindi mal estava conseguindo juntar dinheiro suficiente para viver decentemente.
E a cada ano que passava, aumentava a sensação de que ali, na França, ela não só havia abandonado sua consciência, na verdade, ela havia fechado os olhos para tudo o que estava acontecendo, mas também uma parte de sua alma, e que agora ela estava condenada para sempre. O tempo passou voando. Com as poucas notícias, Cindy soube que Matthew estava vivo. Muito mal. Ele era um delinquente, um bandido. Disseram que ele tinha se tornado um retardado mental. Depois ele saiu dessa e foi para uma escola técnica para se tornar um construtor. Depois, abandonou a escola completamente. E ficou bêbado. Então ele estava trabalhando em algum lugar e ele saiu de casa. Havia outros rumores em que Matthew cresceu insociável, agressivo, que não se dava bem com as pessoas. Cindy tentou se livrar da ideia de que ele havia se tornado assim por causa dela. Afinal de contas, todo mundo sabe como é difícil, às vezes, refletir sobre os traumas da infância. Às vezes, a propósito, Matthew escrevia cartas para ela ou até mesmo ligava para desejar boas festas. E isso era estranho. Porque ele nunca, nem uma única palavra sobre o que havia acontecido em sua infância. E Cindy, é claro, não queria lembrá-lo. O tempo passou voando. Em algum momento, contaram a Cindy algo incrível, que Matthew tinha tido a sorte de conseguir um emprego no exterior. Ele tinha ido para a França para colher. Logo, porém, chegaram notícias tristes e Matthew estava prestes a ser preso na França porque, aparentemente, havia feito algo contra seu empregador. E agora? Agora ele estava de volta. E, por algum motivo, para ela. Não, Cindy supôs, depois de todo o passado, os conhecidos e parentes de Matthew provavelmente tinham lhe dado as costas. E, ainda assim, não estava claro por que ele havia decidido visitá-la. Mas Cindy também achava difícil pensar. Ela estava à deriva nos últimos anos e agora. Ela se sentia mais culpada do que nunca na frente do neto e achava que não tinha o direito de recusá-lo. De fato. Ela não perderia nada se ele ficasse por um tempo. E talvez ela se sentisse melhor em seu coração. E talvez, no próximo mundo, ela recebesse reconhecimento por sua hospitalidade. Assim, Matthew sentou-se à mesa em frente à sua avó. Eles estavam jantando. Elas jantaram em silêncio. E antes disso, durante o chá, é claro, eles conversaram um pouco. Matthew disse que sim, ele havia cometido um erro na França, mas que queria começar de novo. Ele estava pensando em abrir seu próprio negócio. Seu pai já teve um e foi bem-sucedido, então por que ele não poderia? O negócio de seu pai acabou mal, disse Cindy. Ela não esperava que fosse tão dura consigo mesma, mas o que ela disse? E então ela fez uma cama para o neto no sofá e eles foram dormir. Cindy, Matthew ligou para ela 1 hora depois, quando eles já tinham ido para a cama e se sentaram no sofá. A propósito, ela ainda estava vestida. Você está dormindo? Estou acordada. Você me acordou, respondeu Cindy suavemente. O que você quer? Preciso de dinheiro, disse Matthew calmamente. E você sempre foi econômico. Diga-me, você economizou? Cindy se afastou da parede com os lábios franzidos. Ela não estava gostando dessa conversa. O que um homem quer depois que você o acolheu? Não tenho dinheiro, ela respondeu e fechou os olhos com força. Talvez o sono chegue mais cedo? E você, durma. Neto. Você ficará por 3 dias, como combinamos, e depois? Neto? A voz de Mateus soou como o assobio de uma cobra no escuro, apenas ligeiramente diluída pela luz da lua do outro lado da janela. Neto? Você tem o direito de me chamar de neto? Oh, velha! A vida não lhe ensina nada. Cindy ouviu Mateus se levantar pesadamente e andar pela casa. Você esteve bebendo? Perguntou a velha em voz baixa, sentindo o cheiro forte de álcool. Ela sempre foi sensível a essas coisas. A propósito, Cindy não guardava nada alcoólico em casa. O que você tem a ver com isso? Murmurou Matthew, que estava sacudindo o armário por algum motivo.
Ele estava bebendo, a garrafa estava escondida em sua mala de viagem e ele a esvaziou sorrateiramente quando foi para a cama. Ultimamente, estava ficando difícil dormir sem ela. Zindi esperava que seu neto se acalmasse, pois ele havia lhe dito honestamente que não havia dinheiro. Sim, ele tinha um pouco de dinheiro guardado, mas isso não era nada. Ele estava economizando para o seu funeral. Mas Matthew não se acalmava e, como Zindi não dizia onde guardava o dinheiro, ele ficava cada vez mais irritado. Você vai morrer logo, velha, murmurou ele. Onde você guarda o dinheiro? Em algum momento, Zindi saiu da cama e se aproximou de Matthew, tocando-o gentilmente no ombro. Neto, acorde. Eu não tenho o que você está procurando. Olhe para mim, por acaso eu vivo como uma garota rica? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Você. Perdoe-me, neto, lágrimas rolaram pelos olhos da velha. Uma vez eu o decepcionei muito. Mas agora. Você veio até mim, e isso significa que somos seus parentes, eu sou a pessoa mais próxima de você. Então, por que você está assim? Mateus. Cale sua boca, velha. Rugiu Matthew, deixando cair a mão em sinal de desgosto. Você acha que eu esqueci tudo? Você acha que eu não me lembro que você me vendeu só para conseguir dinheiro? Zindi recuou e caiu no chão. Não foi porque ele a empurrou, mas porque suas pernas se quebraram. Matthew a fez voltar no tempo com suas palavras. Você sabe o que eu senti, não sabe? Você nunca me perguntou o que havia de errado comigo. Por que você nunca se importou comigo? E o que posso esperar de você? E ele sorriu amargamente com raiva ao mesmo tempo. Eu não sou seu parente. E agora está pedindo meu perdão? Você sabe, e Matthew olhou para mim com olhos selvagens, sua fala era difícil de entender. O que aconteceu comigo, velha? Você não tem dinheiro, não é? Bem, nada. Nada. Estou falando com você agora. Como eles me fizeram falar sobre tudo o que queriam que eu falasse. Do que está falando, neto? Zindi olhou para Matthew com os olhos arregalados. De repente, ela se sentiu muito assustada. E pensou, tudo bem, deixe-o ficar com os centavos que ele economizou. Só que... Zindi não conseguia nem se lembrar onde os estava guardando agora, mesmo que quisesse. Isso foi apagado de sua memória, nocauteado. Por medo, eu acho, ela pensou. Enquanto isso, Matthew, sem ouvir seus fracos protestos e soluços, agarrou sua avó pelo pescoço e a arrastou para o pátio. Ele sabia o que tinha de fazer. Era madrugada em Chicago. Ellen abriu os olhos com relutância. Ela costumava adorar as manhãs, mas agora não. Porque toda manhã são novas preocupações, problemas que ela tem que resolver, trabalho, de novo. Não, em princípio, Ellen nunca se arrependeu de ter escolhido o caminho do médico, mas ultimamente ela estava tão cansada. Ela havia passado um ano sem férias. Quero dizer, formalmente, ela estava de férias, mas não havia tempo para si mesma. Todos os negócios e preocupações a absorviam. Superando a tentação de ficar deitada por mais 5 minutos, Ellen se levantou. Ela arrumou sua cama. Escovou os dentes e lavou o rosto. Papai, como sempre, adormeceu no chão da cozinha. Recentemente, Ellen havia parado de levá-lo para a cama, apenas para estragar suas costas e não lhe agradecer depois. Mana, Ellen olhou para ela, dormindo profundamente. Que dorminhoca! Ellen suspirou. Sua irmã gostava de ficar acordada até tarde na internet e, a menos que tivesse que ir para a escola, levantava-se à tarde. Suspirando, Ellen foi até o fogão para preparar o café da manhã para ela e a família, claro que não poderia deixá-los com fome. Depois, começou a fazer as malas, pois tinha de ir trabalhar. Olá, Ellen, cumprimentou o vovô Melvin, cuja cerca fazia fronteira com o quintal de Ellen. O que você acha dele? Sobre quem? A garota não entendeu. Sobre o neto de Zindi. Ele tem um neto?
Perguntou Ellen. Claro que tem. Melvin acenou com a cabeça com grande prazer para si mesmo, que era o primeiro a saber de tudo. Cheguei à casa dele no final da tarde. Eu estava voltando do pasto. Minha Murca, a cabra, sabe, estava indo pastar sem autorização à noite. Então, eu estava procurando por ela para levá-la para casa. E vi um homem parado no portão dos Indi, como um criminoso. Então parei e perguntei a ele: quem é você? E ele disse que era o neto dele. Bem, é assim que as coisas são. Foi uma notícia chocante para Ellen. Porque Zindi nunca havia mencionado um parente assim antes. Ellen suspirou, antes de ir para o trabalho, ela agora tinha que visitar a avó de Zindi. Zindi. Ellen chamou a vizinha pela enésima vez, parada em frente à porta. Não, normalmente ela ficava quieta e permanecia em casa, não dando, como dizem, nenhum sinal de que existia. Mas agora algo estava incomodando Ellen. Então, suspirando, ela tentou abrir a porta. Como sempre, ela estava destrancada. Zindi já havia parado de trancá-la há muito tempo, dizendo que não havia nada para roubar no quintal. Vovó Zindi, a senhora está em casa? É a Ellen. A menina bateu na janela e espiou através do vidro e da cortina. E então ela franziu a testa, o sol estava brilhando de forma que ela não conseguia enxergar muito bem, mas por dentro parecia uma bagunça terrível, e Zindi. É a Ellen. Ela deu a volta na casa, foi até a varanda e bateu com firmeza na porta. Se o neto estava vindo nos visitar, ele deveria pelo menos abrir a porta. E então Ellen se deu conta de que a porta da frente também não estava trancada. E isso era estranho. Porque Zindi costumava trancá-la. Com um mau pressentimento, Ellen abriu a porta e entrou no corredor. Seu nariz sentiu imediatamente o cheiro característico de bebida. Ellen aprendeu a reconhecê-lo instantaneamente ao longo dos anos, enquanto lutava sem sucesso contra o alcoolismo de seu pai. Um momento depois, a fonte do cheiro foi revelada, um homem roncando, deitado no chão. Ellen apertou os olhos, e ele tinha feito uma bagunça aqui. Ele havia revirado tudo, quebrado pratos, fotos e coisas espalhadas. Ela conhecia pessoas tão violentas, e seu próprio pai, há 5 anos, quando ficou bêbado, começou a ser desordeiro, e só recentemente começou a se comportar de maneira diferente, e quando ficava bêbado, ficava quieto e só ocasionalmente era violento. Mas não era o estado da casa que mais preocupava Ellen, era a ausência de Mama Zindi. Ei, você, ela se abaixou e bateu no ombro do estranho com a palma da mão. Ei, acorde! Onde está a vovó Zindi? Mas o homem não acordou, apenas, e coçou o lado do corpo e roncou ainda mais, deixando escapar um fio de saliva pela boca. Que nojo! Ellen expressou sua opinião em voz alta e caminhou rapidamente pela casa. Ela não era grande, não havia onde se esconder. E por que a vovó Zindi se esconderia? A menos que ela estivesse se escondendo do neto bêbado. Por que você o deixou entrar? Suspirou Ellen. Ela já havia procurado no armário, por precaução, e até mesmo no porão. Mas a velha não estava em lugar nenhum. Suspirando ainda mais alto, Ellen saiu para o pátio e começou a chamar a velha novamente. Qual é o problema? Melvin espreitou por trás da cerca que dava para o pomar abandonado. Ellen descreveu brevemente a situação. Talvez ela estivesse no celeiro? Ela coçou a nuca. Quando eu era menino, e meu pai bebia, eu costumava me esgueirar para o celeiro com minha mãe. Lembro que nos enterrávamos no feno e ficávamos lá como ratos. Em geral, eu não conseguia encontrá-los. Talvez, respondeu Ellen e se dirigiu ao celeiro. Era um anexo abandonado, pronto para se desfazer em tábuas e escombros a qualquer momento. Ao entrar na escuridão fria e úmida do celeiro, Ellen olhou em volta confusa, onde uma mulher idosa poderia se esconder. Ela estava prestes a sair, mas então ouviu um som estranho. Ellen ficou parada e escutou, seria sua imaginação? Mas o som se repetiu. Era um gemido silencioso, cheio de agonia. Vinha de algum lugar ao lado e abafado, como se estivesse atrás de um obstáculo.
Vovó Zindi, e chamou Ellen com um tom histérico na voz. Oh, como ela não gostava de tudo o que estava acontecendo. Ellen olhou em volta, sem perceber de onde vinha o som. E então seus olhos caíram em um baú baixo, ou melhor, em uma caixa. Não era muito grande, e nela havia todo tipo de lixo empilhado. E por mais assustador que fosse, Ellen poderia jurar que era de lá que vinha o som. Você está bem aí dentro? Encontrou. Melvin entrou no celeiro e explicou. Eu estava invadindo o jardim dele, invadindo, por assim dizer. Vovô Melvin e Ellen, quase chorando, apontou o dedo na direção da caixa. Ali. Oh, você! Melvin exalou em choque quando a sucata voou para fora da caixa e a tampa se abriu. Ellen gritou de horror, pois ali, enrolada em uma forma que parecia ter metade do seu tamanho, estava a avó de Zindi. Mas ela estava viva. Seus olhos azuis pálidos olhavam com selvageria, súplica e incredulidade para os inesperados salvadores. Lentamente, sem pressa, eles a retiraram com cuidado. Os braços e as pernas da idosa estavam obviamente rígidos, mal dobrados depois de longas horas de trabalho, mas ela não gritou de dor, apenas grunhiu baixinho, suspirou com frequência e piscou os olhos. Vovó Zindi. Querida. Bem, está quase lá. Tudo vai ficar bem, e Ellen estava falando com ela, e ela mesma estava quase chorando e se segurando apenas porque tinha despertado todas as habilidades de um paramédico, adequadas para essa situação específica e, portanto, é claro, era necessário não chorar, mas ajudar a pessoa. Chamem uma ambulância, chamem uma ambulância. Ellen gritou para o vovô Melvin. Eu tenho um telefone, mas não estou com ele, respondeu ele, culpado. Está em casa. Ellen começou a procurá-lo. Deve estar aqui, na bolsa. Mas acho que ela também deve ter se esquecido. Bateu na testa, lembrando-se de que a havia esquecido na mesa da cozinha, enquanto assistia a um vídeo de entretenimento com gatinhos engraçados tomando chá e comendo sanduíches. Eu já volto. Atravessei o pátio correndo até a porta. E, apenas um minuto antes, um caro SUV preto de alto padrão com vidros fumê havia parado na porta da casa mais pobre da cidade. E Ellen, sem ir mais longe, literalmente colidiu com uma das duas pessoas que saíram do veículo. A garota deu um grito e, por estar nervosa e com pressa, quase caiu, mas mãos fortes a pegaram e a mantiveram de pé. Ellen, instintivamente apoiando as palmas das mãos no peito largo do homem, escondido sob uma jaqueta de couro preta, olhou para cima. E isso? Um pouco mais tarde, olhando para trás, ela nunca percebeu o que era, mas era um estado que se encaixava na descrição ou afogar-se nos olhos de alguém. Os olhos do estranho eram castanhos, profundos e penetrantes, pareciam olhar diretamente em sua alma. Ele parecia estar na casa dos 30 anos. Traços fortes, nítidos e masculinos. Nariz com uma leve protuberância. Cabelos pretos, enrolados até o meio do pescoço. Pele bronzeada. Ele cheirava a um tipo de perfume que lembrava madeira, couro e algo picante. Ele afrouxou o abraço gentil antes que ela pudesse dizer o solte-me, e um leve sorriso roçou seus lábios, mas seu olhar era totalmente sério e até severo. Estou procurando por Zindi. Esta é a casa dela, não é? Ela. Ellen quase ofegou com esse contraste, pois o medo, a raiva e o pânico voltaram após o relaxamento entorpecente de suas mãos. A avó de Zindi está com problemas. Temos que chamar uma ambulância. Você tem um telefone? A garota deixou escapar. Qual é o problema? A entonação do estranho e todo o seu jeito de ser mudaram, dele agora era um homem de ação, a quem você poderia confiar todos os seus problemas e dificuldades, sem nenhuma dúvida de que ele os resolveria com habilidade. Vovô Melvin. Ellen voou de volta para o pátio, seguida pelo estranho e seu acompanhante, um homem de cabeça raspada em um terno de negócios. Respirando, lentamente, respondeu o velho, agachando-se ao lado de Zindi, que estava deitado no chão. Ellen, confusa e desnorteada, explicou que não havia necessidade de esperar por uma ambulância aqui e esse homem os levaria ao hospital agora. E quem é ele?
perguntou Melvin, com os olhos arregalados. Ele se considerava um homem de mente aberta, mas de alguma forma não conseguia imaginar que Zindi tivesse tais conhecidos, e além disso, ele não gostava muito do moreno de cabelos cacheados. Sou um velho conhecido de Zindi, respondeu o estranho em russo, mas com um forte sotaque, de modo que o vovô Melvin percebeu que se tratava de um estrangeiro, provavelmente de algum lugar da Europa. E o vovô Melvin sabia disso porque, em sua juventude, ele tinha sido um marinheiro de longa distância e tinha visto o mundo inteiro. Do que você está falando? Ellen acenou com as mãos. Apresse-se. O misterioso homem de cabelos escuros pegou cuidadosamente a idosa em seus braços e a levou até o carro. Vá para o banco de trás com ela, disse ele a Ellen, que assentiu e entrou no carro primeiro. Os dois homens entraram na frente. O carro deu partida e acelerou pela estrada, saindo do vilarejo em direção ao centro do distrito, onde havia um hospital. Melvin ficou parado em frente à porta. Ele coçou a parte de trás do pescoço. Cantarolou e cuspiu no chão. Que história! E então ele saiu. Não, ele quase correu para os vizinhos, lá, já espreitando por trás da cerca da frente para contar o que havia acontecido. Mas sobre o fato de que, na realidade, a avó de Zindi não havia entrado na caixa sozinha e em algum lugar próximo, portanto, devia haver um homem mau que havia feito tal coisa com ela, Melvin, de alguma forma, deixou tudo escapar por entre os dedos. E somente quando os vizinhos, para cujo rebanho animado ele estava contando tudo, perguntaram quem era o homem que havia machucado a avó de Zindi, foi que ele se lembrou de que provavelmente tinha sido. Em geral, a primeira coisa a se perguntar era o neto dela. Então, vamos lá! Exclamou Andrei, um sujeito robusto, filho de um dos vizinhos. Vamos pegá-lo e fazê-lo responder. Vamos lá! Outro vizinho o apoiou e as pessoas correram para a casa de Zindi. Lá encontraram a mesma bagunça, o mesmo cheiro de álcool. Mas não encontraram Matthew. Ele havia desaparecido. Naquela noite, Matthew, tendo decidido dar uma lição na velha e tendo feito o que havia decidido, voltou para casa, tirou outra garrafa da bolsa e começou a beber. Deixar a vadia saber como ele se sentia. De fato, Matthew pensou que em meia hora ele iria tirar a mulher da caixa, ou ela morreria lá. Ele pensou que a tiraria de lá e... Bem, ela lhe diria onde guardava o dinheiro. Ou talvez ela não dissesse a ele. Bem, que diabos! Pelo menos ela vai lhe dar uma lição. Deixe-o sofrer, ele esteve montado nas costas de outra pessoa durante toda a sua vida. Matthew engoliu sua bebida, sentando-se no chão. Como ele odiava a sua vida! E de quem era a culpa, Zindi? Foi ela quem pensou que ele havia esquecido tudo? Todo mundo achava que ele tinha esquecido tudo. Mas ele não tinha. De jeito nenhum. Matthew sabia, o que havia acontecido com ele estava gravado em seu cérebro, era como se tivesse sido queimado em sua memória, queimado lá com um ferro de calamina, e isso o assombraria pelo resto de sua vida. Ele se lembrava. Ele se lembrava de implorar à avó que não o entregasse àquelas pessoas. Mas ela riu, chamou-o de criança mimada e travessa e o levou para lá. E o que ele poderia fazer, um garotinho? Ele não podia ir até a polícia francesa. Não, no começo ele queria. Mas o Sr. Black e seus capangas explicaram muito claramente à sua pequena vítima que eles tinham muito dinheiro e ainda mais contatos, e que ninguém acreditaria nele. E por causar problemas a eles, eles o puniriam dessa forma. E, para ser esperto, eles até o ensinaram uma vez qual era a punição para aqueles que desobedeciam ao Sr. Black. Mas, de certa forma, os médicos estavam certos, e muitos dos detalhes de seus pesadelos na mansão haviam se evaporado da memória de Matthew. Mas ele ainda se lembrava de muita coisa. Ele se lembrava das pílulas que ele e Hector tinham sido obrigados a tomar. Por quê? Bem, disseram-lhes que eram para a mente. Ele se lembrou de como levaram eles e os outros meninos para uma sala escura, colocaram algo em suas cabeças e os forçaram a assistir a filmes estranhos sem enredo e com muitas e muitas imagens e cenas curtas.
Eu me lembrei de como eles eram obrigados a repetir em voz alta alguns números e como lhes mostravam estranhos pontos em preto e branco e lhes diziam para dizer o nome da primeira coisa que lhes vinha à cabeça enquanto os viam. Então, depois desses estudos, o Sr. Black, como o pequeno Matthew entendia na época, explicava a cada um dos meninos que tudo fazia parte de um grande projeto e que eles se tornariam verdadeiras estrelas, heróis e celebridades se conseguissem chegar até o fim. Após essas sessões, conduzidas por pessoas de jaleco branco, as crianças recebiam uma comida deliciosa e saudável, ganhavam presentes e eram liberadas para ir para casa. Por que você faz tudo isso? Matthew perguntou certa vez a Hector enquanto os meninos passeavam pelo jardim e pararam em um lago com lírios. Você realmente quer salvar o mundo? Não, respondeu Hector. Ele quer salvar a si mesmo. Eu me sinto mal, admitiu Matthew. Não quero ver nem ouvir mais nada. Você é fraco, e Hector olhou para ele com atenção. Você não deveria estar assim. Você é pequeno, ainda não entende nada. Mas é ciência. Eu não preciso de ciência. Exclamou Matthew, batendo o pé. Eu não quero. Tudo bem, sorriu Hector e deu um tapinha no ombro do amigo. Vou falar com seu pai. Para que ele não o torture demais. E foi incrível, mas depois dessa conversa Matthew passou a ser tratado com um pouco mais de delicadeza. Mas ele ainda estava assustado. E nojento. E nojento. Matthew também se lembrou de outra coisa. Algo que havia acontecido pouco antes de tudo acabar e a polícia invadir a mansão do Sr. Black. Então Matthew pensou, a propósito, que talvez ele não tivesse conseguido subornar todo mundo. E ele teria ficado feliz. Mas ele não tinha forças para se alegrar, pois estava exausto com aquela estranha ciência. E assim, pouco antes do dia da libertação, o Sr. Black reuniu os convidados. Houve uma grande recepção. Havia crianças da propriedade, não todas, mas algumas, entre elas Matthew. Então, quando a recepção terminou ao anoitecer, quase todos os convidados tinham ido embora. Os que ficaram, vestidos com seus trajes pretos e escarlates, foram para o porão. Oh, como Matthew temia esse lugar! Os outros meninos lhe disseram que era uma verdadeira catacumba medieval, com esqueletos vivos, ratos gigantes e fantasmas. Matthew relembrou os eventos daquela noite em fragmentos. As chamas de centenas, talvez milhares de velas ardiam. As paredes da masmorra refletiam o zumbido de vozes cantando em uma língua estranha, e Matthew sabia que era latim. Um altar de pedra. Uma estátua de alguma criatura, me parece um bode e um homem ao mesmo tempo. Ele se lembrou dele segurando-o pelos ombros e dizendo para ele tomar cuidado e não temer nada. Ele se lembrou do Sr. Black anunciando que, de todos os alunos, seu filho era o melhor. Hector recebeu uma arma e foi instruído a ir até o corredor e punir o homem que havia planejado trair seu pai, e não faça isso, e sussurrou Matthew, que, no fundo, sentia que, se Hector seguisse a ordem, ele se quebraria, algo nele mudaria para sempre e ele perderia o amigo que havia feito naquele lugar estranho e terrível. E então, incapaz de suportar tudo isso, Matthew de repente se soltou e correu para um dos corredores escuros. Ele correu e chorou, depois tropeçou e caiu, deitando-se na pedra fria e úmida, e rugiu de desejo. Ele não se importava, deixe-o ser punido. Ele não se importava com o chicote. Ele não se importava com o chicote. Ele não se importava mais. Mas eles o levaram para fora do calabouço e lhe deram um chá de ervas amargas, depois do qual ele adormeceu rapidamente. Na manhã seguinte, todos se comportaram como se nada tivesse acontecido. Levaram o café da manhã para o quarto de Matthew. Como sempre, biscones com geleia, chantilly, mel, um delicioso mingau e suco de laranja. O Hector passou por lá e disse que tinham colocado um novo balanço no jardim e que ele estava esperando por ele lá. De modo geral, o dia de ontem pareceu ser tranquilo. Só que Matthew sentiu como se houvesse uma mola dentro dele que havia sido comprimida até o limite e estava prestes a se soltar. Assim, sem tomar café da manhã, ele se arrastou pelos corredores da casa até o escritório do Sr. Black. Matthew sabia muito bem que não passava de uma criança, não era páreo para aquele mal poderoso.
Mas ele também percebeu que havia algo que ele poderia fazer. E ele fez isso. Com cuidado, como se a coisa fosse capaz de mordê-lo, ele abriu a caixa de prata na escrivaninha do senhor da mansão. Lá, em um fundo de veludo escarlate, havia um anel de prata preta com um padrão elegantemente gravado. Matthew o pegou, segurando-o com força, e imaginou o que fariam com ele se o pegassem em flagrante. Mas, de repente, ninguém entrou no estúdio. Matthew fechou a caixa. Ele era um garoto pequeno, mas gostava de ler livros de detetive para crianças e havia lido sobre coisas como impressões digitais. Então, ele usou o lenço de linho para abrir a porta do estúdio e a caixa. Parecia que o anel em seu bolso estava pegando fogo. Matthew pulou pela porta aberta até a varanda e desceu até o jardim. Ele olhou em volta e respirou aliviado porque ninguém o tinha visto. No jardim, ele foi até um velho carvalho e lá colocou o anel em uma fenda, profunda e imperceptível à primeira vista. Pronto. E então Matthew pulou no balanço, e ele e Hector brincaram alegremente até a hora do almoço. E então, pessoas invadiram a mansão. E foi como se tudo tivesse acabado. O Sr. Black foi preso, e os meninos, incluindo Matthew, foram libertados. Mais tarde, quando estava na clínica, ele perguntou a um detetive sobre Hector, se ele estava bem. Ele disse que o menino estava bem, que havia sido entregue aos parentes distantes de seu pai, que cuidariam dele. Mas, não será permitido ver os meninos, porque cada um deles é uma testemunha importante de todo esse gigantesco caso de pesadelo e, portanto, eles devem ser separados para sua própria segurança. E então os detetives, os psicólogos conversaram com Matthew. E ele se sentiu absolutamente inútil, porque havia tão pouco que ele conseguia se lembrar. E o próprio Matthew suspeitava que o desaparecimento de memórias, como os rostos dos convidados do Sr. Black, tinha algo a ver com aquela bebida amarga. E então, depois, sua avó o levou embora. E ele se controlou. O que mais poderia fazer? Matthew estava em uma estranha e devastadora indiferença e não se importava onde estava ou o que estava acontecendo com ele. Voltando para a vovó Cindy. Depois, a vida em uma nova família. E, não era uma vida boa. Não, Matthew não tinha a intenção de ser um menino travesso de propósito. Ele apenas se sentia como um estranho e um moleque mimado. Ele não conseguia evitar as mudanças de humor e os ataques de raiva que sofria com frequência, nos quais podia começar a quebrar tudo ao seu redor. O tempo passou, Matthew cresceu, mas era como se ele não estivesse vivendo, mas vivendo o tempo previsto neste mundo, sem sentir o gosto da vida. Ele não tinha ideia do que queria fazer na vida, de certa forma, era indiferente, apenas percebeu que precisava fazer algo para ganhar dinheiro, sem isso, estaria completamente perdido. Ele tentou iniciar um relacionamento com o sexo oposto, porque, como todos ao seu redor diziam, é assim que deve ser, é assim que deve ser. Mas nada funcionou. Ele não sentia nada por aquelas mulheres. E elas o abandonavam facilmente. Você parece ser um bom homem, disse-lhe a última delas, Lilia. Mas você é como uma pessoa vazia por dentro. Algo o impede de viver. Resolva seu problema e seja feliz. Só que Matthew não entendia como fazer isso. Ele também não tinha amigos. Então, conhecidos. Mas eles eram. Depois, nem tanto e, às vezes, até o deixavam também, dizendo que era fisicamente difícil ficar perto dele. Você tem energia ruim, disse a ele um dos amigos que o deixou, chamado Alex. Provavelmente, o peso do passado está pesando sobre você. Você deve se organizar e deixar o passado de lado. Nesse meio tempo, o tempo passou voando. E Matthew nunca chegou a lugar algum. E então, as coisas em sua vida ficaram piores do que nunca. E tudo começou com o fato de que no local onde ele trabalhava, na embalagem de todos os tipos de produtos químicos domésticos, os homens começaram a falar sobre o fato de que no exterior, na estação do ano, é possível ganhar um bom dinheiro colhendo. O principal é ter boa saúde, e não maus hábitos e preguiça.
Matthew, por que você não vem comigo? Disse um homem chamado Sam. Há um anúncio de uma viagem para a França, para colher azeitonas. Mas é um pouco assustador ir sozinho, você sabe. Matthew pensou sobre isso. França. Foi lá que tudo aconteceu uma vez. E, então, algo se encaixou dentro dele e ele se lembrou de que, enquanto seus pais adotivos o arrastavam para psicólogos e psiquiatras, um deles lhe deu um conselho que às vezes ajuda a se livrar de uma experiência traumática voltar para o lugar onde você a recebeu. E Matthew concordou. E, alguns meses depois, junto com Sergei, eles viajaram para a França de ônibus, porque o avião era muito caro. E como se tudo fosse uma elaborada zombaria do destino, descobriu-se que a fazenda onde eles iriam trabalhar não ficava longe da propriedade do Sr. Black. Por que você está tão triste? Sam perguntou a ele um dia. É como se eu tivesse ido para o inferno. Ele riu. Vá em frente, dê uma volta, divirta-se. Talvez você conheça uma garota francesa. Mas tudo o que Matthew conhecia era o álcool. Foi na França que ele tomou seu primeiro drink. No início, apenas um copo de vinho tinto no jantar. Mas, em 2 semanas, Matthew estava bebendo tanto álcool que deram a entender que o expulsariam, que não lhe pagariam um centavo e que ele teria de pagar multas. Mas ele não se importava. Matthew perdeu o sono e a paz, as lembranças, que pareciam estar enterradas em um lugar seguro, e romperam, atormentando-o com incomodas preocupações. Então, uma noite, depois de um drink, ele foi à casa de Black. Ele não sabia por que queria ir até lá. Era apenas um impulso ao qual ele não conseguia resistir. Matthew já sabia que ninguém morava na mansão há anos. Mas é claro que ela tinha de ser vigiada. Mas devia estar mal guardada, porque Matthew encontrou um buraco na cerca e entrou no jardim. Seus pés o levaram. Ele chegou àquele carvalho, sem perceber que estava raspando os dedos, cavando lascas em si mesmo, e pegou o anel na fenda. O anel brilhava fracamente na luz fantasmagórica da lua que aparecia por trás das nuvens. Matthew o colocou no bolso e saiu do jardim pelo mesmo caminho. Ele voltou para a propriedade do fazendeiro, entrou sorrateiramente na casa de dormir onde os trabalhadores moravam e foi dormir. A propósito, ele foi demitido. No entanto, eles lhe pagaram algum dinheiro. Sam fez o trabalho. E Matthew deixou a França. Ele tinha o anel com ele, e era estranho, mas era como se fosse de alguma forma mais fácil agora. E, ao mesmo tempo, piorou. As lembranças eram mais dolorosas do que nunca. Matthew tinha ido para casa visitar seus pais adotivos. Ele ficou tão bêbado que brigou com seu pai adotivo. Ele saiu de casa. Ele passou a noite na casa de conhecidos distantes e depois se viu literalmente na rua. Para onde ir? Só havia uma saída, para o sem-teto. Por que não havia mais forças para viver assim, quando não há forças e tudo é como uma névoa? Mas os pais adotivos me perdoaram. Eles o encontraram e o arrastaram para casa à força. Deixaram-no dormir, alimentaram-no. Eles convenceram Matthew a se tornar codependente e ele concordou. Decidimos fazer isso através da hipnose. É essa a sua decisão? Perguntou o médico a Matthew com severidade. Você precisa entender a gravidade dessa escolha e as prováveis consequências do que pode acontecer se você se entregar ao álcool. Vamos lá, suspirou Matthew. Eu sei tudo sobre isso. Mas não aguento mais. Sinto-me como se nem estivesse vivo. A sessão de hipnose foi realizada. Ele é um paciente muito estranho, disse o hipnotizador, pensativo, ao seu assistente. Parece que sua mente já foi manipulada. Embora ele afirme que isso nunca aconteceu. Um caso muito estranho. Depois de ser codificado, Matthew pareceu melhorar. Mas ele percebeu outra coisa, ele é definitivamente um estranho para as pessoas que o criaram. Agora Matthew só queria ir embora logo e começar sua própria vida, independente e separada. Mas ele também se deu conta de que precisava conhecer alguém. A avó de Zindy. Na verdade, ele queria ficar com ela por alguns dias.
E ter uma conversa tranquila sobre tudo. De coração para coração, como dizem. E depois seguir em frente. Conseguir qualquer tipo de emprego que quisesse, desde que lhe dessem um lugar para morar. E depois? Bem, tudo o que a vida lhe oferecer. Mas algo deu errado no trem. Matthew tinha um companheiro de viagem muito persistente. Você não tem nenhum respeito por mim? Perguntou ela, arregalando os olhos e empurrando um copo de shot na direção de Matthew. Eles colocaram um código em mim. Com um hipnotizador. Uau, ele balançou a cabeça. Eu também fui codificado. O que você sabe? Não, Matthew olhou para o álcool e sentiu vontade de tomar um gole. Parecia haver um fogo queimando dentro dele e ele precisava apagá-lo imediatamente. Seu companheiro de viagem lhe disse que ele também havia sido codificado, sua ex-esposa, mas ele era um homem livre, então bebia e vivia melhor. Era difícil concordar com ele, dele parecia enrugado e obviamente doente. Mas... de repente, Matthew decidiu que talvez algumas gotas lhe fizessem bem. E então, ele teve isso, o que era? Força de vontade. Ele tomaria um drink para se conhecer melhor, só isso. E assim começou. A escolta desceu em uma das estações, mas Matthew ficou. Ele comprou mais álcool. Sua cabeça zumbia e rodopiava com esses pensamentos, raivosos e dolorosos ao mesmo tempo. Quando chegou à casa de Cindy, Matthew não queria mais falar com calma e sinceridade, ele mal conseguia se conter para dizer na cara da velha tudo o que pensava sobre como ela havia arruinado sua vida. E então... de repente, Matthew pensou que sua avó devia ter dinheiro, ela não podia ter economizado, sempre fora muito gananciosa e havia vendido seu neto. Então Matthew bebeu mais um pouco e... tudo estava girando em sua cabeça. Como ele odiava Cindy. Ele estava furioso porque ela não lhe dizia onde estava o dinheiro. E então ele decidiu lhe dar uma lição. Então ele realmente queria deixá-la sair. Mas aqui, ele adormeceu sem perceber. De manhã, Matthew começou a recobrar os sentidos lentamente quando foi sacudido e repreendido por uma garota estranha. Ela era tão linda. Só de olhar para ela, ele se sentia insuportavelmente envergonhado por tudo o que havia feito. Então ela se foi. Quando Matthew percebeu que já estava amanhecendo e se lembrou de onde havia deixado Cindy, ele ficou horrorizado, deu um pulo e quis correr para salvá-la. Mas... de repente, ele viu um carro do lado de fora do portão, e depois pessoas saindo dele. E sim, era muito estranho. Mas somente Matthew, encostado na janela, de repente viu claramente o rosto daquele homem de cabelos pretos, e apesar de tantos anos terem se passado. Mas ele o reconheceu. Era ele. Matthew sentiu como se estivesse grudado no chão. Medo? Não, a sensação que o dominou foi completamente diferente. Era um terror primordial. E, por alguma razão, a percepção de que, se esse homem soubesse que ele estava aqui, sua vida nunca mais seria a mesma. E então Matthew viu o homem carregando sua avó nos braços e... ele queria correr até eles. Mas... não conseguiu. Em vez disso, quando percebeu que todos haviam desaparecido, ele pegou suas coisas, saiu de casa e correu para fora do vilarejo. No hospital, Ellen ficou com a vovó Cindy o máximo que pôde. O médico que atendia a idosa teve de gritar com Ellen, dizendo que a agitação dela só o estava impedindo de fazer seu trabalho. Com licença, Ellen obedientemente seguiu pelo corredor, onde havia lugares livres para visitantes, e, fungando, afundou em uma cadeira de metal. Não se preocupe com a conta, eu pago tudo, disse a morena. Temos remédios gratuitos, respondeu Ellen, limpando o nariz com um lenço de papel. Mesmo assim, ela sorriu com um toque de encorajamento. Ela provavelmente precisará de mais cuidados após os primeiros socorros. E talvez ainda precise de algo daqui. Aqui, pegue isso. Com essas palavras, ela estendeu o dinheiro. Um monte de dinheiro. Ellen aceitou com relutância, afinal, era para Cindy.
Era incrível, no entanto, que de repente ela tivesse um conhecido assim. E bem na hora, também. Obrigada, murmurou Ellen. Como ele pôde fazer isso com ela? A quem? Perguntou o homem de cabelos escuros. O neto dela, suspirou Ellen. Tem que ser ele, não há mais ninguém. Ele chegou ontem à noite. Ela não notou a sombra que se insinuava no rosto do homem de cabelos escuros. Vou sair do seu caminho por um momento, disse ela. O homem de cabelos escuros saiu para a varanda do hospital, caminhou até a SUV dirigida por seu assistente e o informou brevemente que era hora de trocar de investigador particular. Dele o havia notificado de que Matthew havia pegado uma passagem para uma estação completamente diferente, mas não havia dito que ele havia saído mais cedo. Nenhuma dessas pessoas sabia que Matthew tinha feito isso, porque ele ainda estava hesitando na estação se deveria parar na casa da avó de Zindy ou ir direto para a vila onde, de acordo com alguns conhecidos, precisavam de trabalhadores para algum projeto de construção. Como posso saber, chefe? O delegado acenou com as mãos. Ele não parece ter tantos informantes como, digamos, em sua terra natal. Então, e acho que você está fazendo bem o seu trabalho. Acho que ele está fazendo bem o seu trabalho. Ele estava indo se encontrar com a Zindy, descobrir mais sobre o Matthew e depois ir atrás dele. Acho que você tem razão, disse o homem de cabelos escuros. E acho que tivemos muita sorte. Mas você liga. Diga a eles para encontrá-lo agora e melhor. E o impeçam. Aparentemente, ele não vai ficar parado em lugar nenhum agora. Entendido, chefe. Tudo será feito da melhor maneira. Sorriu o delegado. O homem de cabelos escuros, por sua vez, voltou ao hospital. O médico acabará de lhe dizer que sua avó já estava no quarto, que ela estava se sentindo um pouco melhor e que eles poderiam visitá-la por um tempo. Você voltou bem a tempo, disse Ellen. Tenho certeza de que ela também vai querer vê-lo. O coração de Ellen se apertou quando ela viu Zindy, magra sob o cobertor do hospital, pálida, tão fraca. Zindy. Ellen forçou um sorriso, estendeu a mão e pegou a mão da idosa. Está tudo bem agora. Você está segura agora. Está segura agora. Como está se sentindo? Estou bem, estou viva, respondeu Zindy, com lágrimas nos olhos. Oh, Ellen, me desculpe. Eu a assustei. Tenho certeza de que está atrasada para o trabalho por minha causa. Não, de jeito nenhum. A culpa não é sua. E ele, seu neto, Ellen cerrou os dentes. Ele responderá por tudo. Eles o encontrarão e então ela notou como a expressão de Zindy mudou, e ele estava olhando por cima do ombro como se um demônio tivesse aparecido. Ellen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas quando ela se virou, tudo o que viu foi a morena, que estava sorrindo amigavelmente. Olá, Zindy. A senhora e a idosa mal conseguia respirar. É a senhora? Fico feliz que se lembre de mim, depois de todos esses anos. A morena sorriu, depois se virou para Ellen. Não tivemos a chance de nos conhecer. Deixe-me me apresentar, meu nome é Hector. Então, eu entendo tudo. O médico olhou ao redor da sala. Mas o tempo de visita, por assim dizer, está chegando ao fim? Você ainda pode voltar à tarde. Nesse meio tempo. Sim, é claro, Ellen assentiu. Ellen acenou com a cabeça. Voltarei sem falta, Zindy. Hector pegou a mão da idosa e a beijou cerimoniosamente. Estou feliz por reencontrá-lo e por poder ajudá-la, estou à sua disposição. Ellen olhou para Hector, e ele era de fato maravilhoso. Então eles saíram juntos da sala. É um homem, disse uma mulher de 50 anos, uma vizinha dela. Um parente? Não, disse Zindy, que estava tremendo um pouco, embora estivesse usando um cobertor e o quarto estivesse quente. Uma amiga da família? Insistiu o vizinho intrometido. Ele parece ser um homem difícil. Um estrangeiro ou algo assim? Ele falava com sotaque. Apresente-me a ele, o vizinho deu uma piscadela.
Tenho uma filha solteira, uma garota legal, um gerente, uma aeromoça e... Maldito seja ele! Zindi exclamou e chorou em silêncio. Por que você apareceu agora, seu demônio? A vizinha ficou em silêncio, parou de sorrir e se sentiu extremamente desconfortável. E ela também pensou que talvez a aparência de um estranho imponente seja enganosa? Ellen não era muito falante por natureza, mas de alguma forma aconteceu que, depois de sair do hospital, ela e Hector conversaram com facilidade. E ele lhe contou coisas incríveis. Que ele conhecia Zindi quando ele morava na França. Ele era amigo do neto dela, Matthew, respondeu ela, com os olhos sinceros e cheios de nostalgia. Nós nos cruzamos há alguns anos. Mas não acho que amizades como essa devam ser perdidas. Tenho procurado por ele, e aqui. Que circunstâncias terríveis. Matthew parece ter sido vítima do álcool e... Não posso acreditar que ele tenha sido capaz de tais atrocidades. Ele convidou Ellen para ir à cafeteria para comer alguma coisa depois de todas as suas preocupações e passar algum tempo conversando antes de voltar para visitar Zindi. Ellen aceitou e de qualquer forma, já era tarde demais para voltar ao trabalho, ela teria perdido a hora de visitar Zindi quando chegasse à cidade, então ligou para seu local de trabalho, pediu desculpas e explicou a situação. E então, durante o café, Ellen contou tantas coisas a Hector. Isso é tudo estava pronto. E sobre Zindi. E sobre a cidade de Chicago. E até mesmo sobre sua vida pessoal, por alguma razão, até mesmo sobre suas memórias de infância. E então ela teve medo de sua própria franqueza, não de entender o que havia tomado conta dela. Era como se estivesse sendo hipnotizada. Mas, por outro lado, Hector era tão encantador, tão obstinado e com tanta coisa em seus olhos que era simplesmente impossível desviar o olhar. Mas ele não falou muito sobre si mesmo. Disse apenas que tinha um negócio na França, herdado de seu pai, e que tinha vindo para cá a negócios e para ver um velho amigo. E então eles voltaram para o hospital. Mas só. Zindi, quando viu Hector, ficou muito preocupado e disse que não falaria com ele. Ele não queria falar com ele. Ele disse que não queria falar sobre o tempo passado, que a vida tinha acabado e que era bom que tivesse acabado. Zindi continuou se virando para não encontrar os olhos de Hector. Bem, me desculpe, ele suspirou com tanta sinceridade que Ellen teve vontade de sacudir Zindi e perguntar-lhe severamente por que ele ofendeu um homem tão bom. Não está claro que ele quer fazer o bem. Nesse caso, não tenho escolha a não ser ir embora. Mas você, e ele sorriu para Ellen. Poderia fazer a gentileza de cuidar dela? Disse ele, e então entregou a Ellen outro maço de notas e saiu. O que está acontecendo, chefe? Perguntou o delegado enquanto Hector entrava no carro. A velha é um osso duro de roer, respondeu Hector. O que? Seus encantos não funcionam com ela? Riu o assistente. Bem, isso acontece, chefe. Bem, recebi uma ligação dizendo que encontraram o Matthew. Mas há uma boa chance de ele ter ido embora. Então não vamos perder tempo. O rosto de Hector se contorceu em um sorriso predatório. Vamos lá. Ellen se sentou na cadeira ao lado da cama de Zindi e contou o conteúdo da conversa com o médico. Como se nada ameaçasse a saúde da idosa, o médico, ao saber que Zindi não visitava uma clínica ou policlínica há um ano, por princípio, disse categoricamente que, na idade dela, era extremamente imprudente e pediu a Ellen que fizesse uma sugestão à paciente. Não se preocupe, Zindi, sorriu Ellen. Tudo está indo bem. Você terá alta em breve. Bem, estou indo para casa logo. Vou cuidar de você lá. A senhora ficará bem. E quanto ao seu neto, nós cuidaremos dele. Não. Não faça nada com o Matthew, disse Zindi, e Ellen arfou. Por que Zindi de repente começou a dizer não? Matthew não é culpado de nada e é a maldita vodka, mas ele é um bom homem. Não importa o quanto ele tenha sido bom no passado, talvez quando era criança, mas agora ele é um adulto e tem de assumir a responsabilidade por seus atos. Ellen balançou a cabeça.
Você não pode deixá-lo assim, Zinde. Você não sabe, e lágrimas escorreram pelos olhos da velha senhora. Oh, filha! Você não sabe que fui eu quem arruinou o Matthew. E então essa coisa apareceu. Como seu próprio coração. Segundo o seu próprio coração, assim como seu pai. De quem você está falando? Ellen franziu a testa. Babsin, não se preocupe. Vamos lá, agora, tire um cochilo, descanse depois. Não, Zinde apertou a mão de Ellen com uma força inesperada, tão forte que doeu. Eu guardei tudo isso dentro de mim por tantos anos. E agora tenho que lhe contar. Ei, com licença, disse o vizinho na sala. Mas... talvez eu deva me mudar para o beliche mais distante por enquanto? Sozinho, vou ouvir tudo. Sem querer. Porque ao meu lado. Não, suspirou Zinde. Não me importo mais, estou pronto para contar a verdade a todos, ao mundo inteiro. Não havia mais ninguém na sala além dos três. E Zinde começou sua história. Ela falou com rapidez, facilidade, clareza e inteligência, como se estivesse lendo um livro. Ela derramou sua alma, expôs os fatos, não se encobriu, não denegriu os outros. Ela contou tudo como era. E sobre sua juventude e seus grandes sonhos egoístas. E sobre o casamento que terminou em tragédia. E sobre como ele não conseguiu salvar o neto, entregando a criança nas mãos de um monstro. E sobre como, ao voltar para casa, ela tentou esquecer tudo isso, mas não conseguiu. Uau, disse sua colega de quarto quando Zinde terminou sua história. Descanso de Hollywood. E você tem certeza de que aquele homem... aquele cara do passado? Perguntou Ellen. Sim, assentiu Zinde. Alex Black tinha um filho único. Seu nome era Hector. E esse é ele. Seus olhos. Estou começando a esquecer o rosto do meu marido também, mas... os olhos dele. Iguais aos do pai. Ellen, minha pequena, a velha olhou para mim com uma súplica desesperada. Salve meu neto. Ele não pode ser o primeiro a encontrá-lo. Tudo bem, concordou Ellen, embora não entendesse muito bem o que deveria fazer agora. Mas ela não podia recusar o pedido de Zinde, especialmente quando estava no hospital, e ainda mais depois de toda a história que tinha ouvido. Tudo bem, farei o que for preciso. Ellen voltou para a aldeia no final da tarde. Onde você esteve? Ela foi recebida na porta por sua irmã mais nova descontente. Meu pai e eu estamos sentados com fome. De modo geral, Ellen já havia se acostumado com o fato de que era seu dever preparar o jantar para a família, saber quando e onde comer e, em geral, administrar a casa. Ela não exigia muito de seu pai ou de sua irmã, e até sentia pena de Mel, ou afinal, ela era uma criança órfã e a idade não é fácil de uma adolescente. Mas, de repente, nesse exato momento, Ellen se deu conta, e as duas perderam a mesma mãe, ela também ficou órfã cedo e, sendo uma adolescente, teve de assumir tantas responsabilidades. E isso. Andrew, é um garoto inteligente, lá, na cidade, para estudar e não para pedir dinheiro, ele cresceu como um homem. E o pai? Sim, ele perdeu a esposa, mas... ele tem 3 filhos. E isso? Ellen olhou com frieza e reprovação para Mel, uma garota de 17 anos, e sem um dia de trabalho, em mente apenas dançar, vídeos na internet para ver sobre a vida dos ricos e famosos. Se estiver com fome, faça seu próprio jantar. Cozinhe o macarrão e frite as costeletas, há muitas no freezer, não é preciso muita inteligência, disse ela e voltou para a porta da frente. Tenho coisas para fazer. Vá em frente, cuide de seu pai. Você é uma menina grande. Foi muito estranho, mas... por alguma razão, depois de ter dito tudo isso, Ellen sentiu um grande alívio moral. Ela se sentiu muito melhor. E correu para o vovô Melvin, porque se havia uma pessoa em quem ela podia confiar a história de Zinde, uma pessoa a quem ela podia realmente pedir ajuda, era o vovô Melvin. Matthew, depois de deixar Chicago, estava em um dos sentimentos mais confusos.
Ele desejava mais do que tudo se perder em algum lugar nos bosques e campos ao redor, como um animal selvagem, e não ser encontrado. A percepção da coisa vil e desprezível que ele havia feito à sua própria avó, somava-se agora a um medo ardente. O homem de seu passado. Hector. Por que ele veio? Certamente não para lembrar o glorioso dinheiro. Matthew ainda não sabia o que estava acontecendo, mas, em um nível profundo e instintivo, sentiu que o homem era uma ameaça para ele. A pé, em um ritmo acelerado, a ponto de seu coração quase saltar do peito, Matthew chegou à estação. E lá. De repente, ele sentiu que estava sendo observado. Que havia olhos e ouvidos por toda parte, a serviço de seu inimigo, Hector. Lutando contra a vontade de se lançar aos gritos, Matthew começou a se afastar lentamente. De repente, ele pensou que a melhor coisa que poderia fazer era voltar para Chicago e deixar que seus homens o capturassem, que o punissem pelo que ele havia feito. E então, que o levassem até Cindy para que ele pudesse se desculpar com ela por tudo. Sim, essa é definitivamente a única coisa a fazer. Mas assim que Matthew saiu da estação na cidade vizinha de Chicago, de repente ele encontrou alguém. E então? Tudo aconteceu muito rápido. Vá com calma, se não quiser ter problemas, disse um homem careca e corpulento, agarrando-o pelo braço de uma maneira aparentemente educada, mas tenaz. Siga-me agora e fique quieto. Mais alguns momentos. Matthew nem percebeu como isso havia acontecido, mas estava entorpecido. Ele não gritou, não pediu ajuda, estava apenas em choque. Por quê? Ele percebeu que estava sendo carregado para a barriga aberta do SUV, onde Hector estava sentado. Bem, olá, disse ele, como se estivesse se dirigindo ao amigo de infância, que também estava sentado no banco de trás. O homem careca sentou-se à frente. Matthew abriu a boca e, de alguma forma, não conseguiu emitir um som. Então ele engoliu. O que você quer? Ele perguntou baixinho. Oh, que boa pergunta. Hector sorriu. Não sei. Acho que nunca teríamos nos conhecido se não fosse por certas circunstâncias. Sabe, eu fiquei feliz por você quando tudo aconteceu e meu pai foi preso. Eu sempre tive uma pena especial de você. Matthew não conseguia tirar os olhos de Hector enquanto ele falava, e sabia que não o estava enganando. O carro deu partida e foi embora. Enquanto isso, Hector continuou. Ele disse que sim, que não compartilhava das crenças de seu pai, mas uma figura paterna autoritária, o que uma criança poderia fazer contra ela? Hector disse que ficou muito aliviado quando tudo acabou, porque nem ele nem as outras crianças precisavam mais ser submetidos a experimentos de controle mental de pesadelo. Você quer saber por que ela fez isso? Perguntou Hector e, embora Matthew tenha balançado a cabeça em negação histérica, ele disse. Ele disse que seu pai acreditava que, por meio de técnicas especiais para influenciar a psique, era possível criar alguém como os futuros membros das forças especiais, que obedeceriam quando os programas fossem colocados em prática. É verdade que, na fase em que Matthew estava envolvido nesse terrível experimento supostamente científico, as crianças foram simplesmente suprimidas, sem que nenhum programa fosse implantado nelas. Eu entendo, sorriu Hector com simpatia. Eu também tinha pesadelos. Meu pai teve o que merecia. Cuidaram de mim. E recebi minha herança no devido tempo. Só que havia uma coisa que pertencia a ele. E era muito importante não apenas para ele, mas para seus ancestrais. Eu deveria herdá-la. Mas ela sumiu. Ninguém sabia para onde ela poderia ter ido. Nossa propriedade. Há muitas lembranças difíceis associadas a ela, continuou Hector sem pressa. Mas, embora ninguém viva lá, ela é vigiada. Mas, infelizmente, houve uma falha no sistema de segurança. E as câmeras detectaram um intruso entrando na casa. E essa pessoa começou a andar pelo jardim por algum motivo. Curioso, não é? E então ele pegou algo em uma árvore, um velho carvalho. Infelizmente, não ficou claro no vídeo o que ele pegou, mas meus homens conseguiram descobrir o que era o homem.
E eu imediatamente adivinhei o que ele poderia ter levado. O carro diminuiu a velocidade. Enquanto falavam, ele havia deixado a estação, contornado a cidade e agora estava parado na margem do rio, quase no penhasco. Hector se aproximou, olhando para Matthew com muito cuidado. E então eu pensei: que estranha coincidência! E pensei que deveríamos nos encontrar. Matthew estava respirando pesadamente. Ele se sentia muito mal agora. E então ele falou. Ele me contou tudo o que estava pensando e sentindo. Lembrou-se de como havia pensado que Hector era seu amigo. E então não conseguia entender como, apesar de tudo o que seu pai havia feito, ele ainda o amava. Gostaria que nunca mais nos encontrássemos, disse Matthew. Você nunca mais vai me ver, sorriu Hector. Dê-me o que me pertence. Para que você quer esse anel? Não sei, respondeu Matthew com sinceridade. Eu era uma criança na época e... não sei, eu queria me vingar. E então... pensei que se eu o pegasse, seria mais fácil aceitar o passado. E foi. Hector me perguntou gentilmente. Não, respondeu Matthew. Então, você quer o anel? Em instantes, Matthew estava fora do carro e correndo em direção ao penhasco, com a mão estendida, o anel de prata brilhando fracamente ao sol poente. Se você soubesse o quanto eu o odeio. Ele cuspiu com raiva, com um ressentimento amargo que vinha desde a infância. Como você pode, depois de tudo o que ele nos fez, como você pode viver assim? Você não é pobre. Você é o mestre da vida, não é? E não tem pesadelos. E quantas crianças têm suas vidas arruinadas? Já pensou nisso? Esse não era o meu problema, Hector apertou os olhos. Ele estava se aproximando. Como se a ameaça não dita, mas clara, de jogar o anel no rio não o incomodasse nem um pouco. As vítimas e suas famílias receberam uma generosa indenização dos bens do meu pai. A propósito, foi oferecida uma à sua avó, mas ela recusou. O que eu deveria fazer? Desistir dos negócios da família? Sofrer pelo resto da minha vida? Sim, meu pai estava errado, suspirou Hector. Mas... minha vida continua, e não vou deixar que ninguém interfira em meus planos. Devolva-a para mim, Matthew. E por que eu deveria? Lágrimas rolaram pelo rosto do homem. Você acha que pode me comprar? O dinheiro não lhe interessa, disse Hector. Mas preciso lhe contar um pequeno segredo. Meu pai me ensinou algo. Há um dom especial que é transmitido pela linhagem masculina em nossa família. Seria primitivo chamá-lo de hipnose, mas... para facilitar o entendimento de alguém como você, vamos chamá-la assim. Dê-me o anel e eu o ajudarei. Você vai me fazer esquecer tudo? Não e sim. Você se lembrará de muitas coisas, mas será capaz de esquecer. Poderá seguir em frente com sua vida. Além disso, ouvi dizer que você era codependente e começou a beber. Sabe, quando você começa a beber, não consegue parar. Você beberá mais e mais. Até o fim. Mas... se você me der o que é seu, eu o ajudarei. Matthew estava respirando pesadamente. Ele não sabia o que fazer. Por um lado, ele estava tentado a se sentir orgulhoso. Por quê? Para irritá-lo. Mas, por outro lado... de repente, Matthew olhou para tudo isso de fora. Eles eram crianças na época. E talvez se ele próprio estivesse em uma situação semelhante, por mais monstruoso que seu pai fosse, ele não teria sido capaz de renegá-lo completamente. Sim, estava tudo errado. Mas... Matthew lembrou a si mesmo o quanto ele odiava a vovó Cindy. E ele tomou uma decisão. O anel, com um último brilho ao sol poente, desapareceu na palma da mão de Hector e depois foi para o dedo de sua mão esquerda. Não diga mais nada. E me olhe nos olhos, disse Hector e colocou as palmas das mãos nos ombros de Matthew, ficando bem na frente dele. E então ele falou.
Ele falou em vários idiomas, inclusive em latim, e as palavras eram como chicotadas que penetravam na consciência de Mateu. Ellen e o vovô Melvin haviam tentado de tudo. Eles foram à estação de trem no carro do genro de Melvin. A senhora da cafeteria lhes disse que sim, ela tinha visto um homem parecido com Matthew, mas que ele tinha ido embora em um carro. Não, não pode ser. Ellen ficou em choque. O que podemos fazer? Melvin estava com as mãos estendidas. Talvez o Indy esteja exagerando. Talvez o Hector não queira machucar o Matthew, por que ele faria isso? Está tudo bem, Ellen. Você é jovem, pode procurar a noite toda. Estou ficando velho. Vou para casa. Sim, talvez dormir seja a melhor ideia, suspirou Ellen, que estava com uma forte dor de cabeça devido às preocupações do dia. Assim, ela e Melvin voltaram para a cidade de Chicago. Ellen ainda não sabia que, ao retornarem, encontrariam Matthew na casa de Indy. Que ele havia se tornado um homem diferente. Que ele havia se livrado do peso do passado e estava pronto para começar uma nova vida, e também para cuidar de sua avó como um bom neto. Ela não sabia que Hector e seu assistente estariam de volta à França no momento em que ela, Matthew e Indy tivessem conversado completamente. Ellen não poderia saber que seu irmão voltaria das férias da escola profissionalizante, mas não sozinho, e sim com um bom amigo dele, um cara comum e muito legal chamado Vince, que se tornaria para Ellen primeiro um bom conhecido e depois um marido amoroso. E que, com seu apoio, ainda conseguirá curar seu pai pouco a pouco. E também para reeducar sua irmã, que acabaria se tornando veterinária e decidiria dedicar sua vida a cuidar de animais. Ellen não suspeitava que, em poucos anos, uma empresa de turismo chegaria ao vilarejo, um hotel seria aberto aqui, os turistas viriam e a região se tornaria muito mais próspera. E Matthew acabaria conseguindo um emprego como guia turístico e acabaria se casando com Lara, a vendedora da loja. Mas tudo isso ainda estava por vir. Enquanto isso, os galos cantavam sua canção noturna em Chicago e o sol estava se pondo. As primeiras estrelas apareceram no céu e a lua, saindo preguiçosamente de trás das nuvens com seu lado prateado e mergulhando de volta em suas camas de penas fantasmagóricas, criou um caminho cintilante sobre o rio.